We are going to study Psalm 23. Nós vamos estudar hoje o Salmo 23. And before really going to the verses, and they are really unique, let's have a little introduction into Psalms. Então, antes de começar realmente ir versículo por versículo, deixa eu explicar um pouquinho, porque é um livro único que nós temos aqui, o livro de Salmos. Some people think that Psalms is a collection, a catalog of 150 random songs. E alguns pensam que os Salmos é simplesmente um catálogo de 150 músicas. As if it's 100 islands on the ocean. Como se fosse 150 ilhas lá no meio do oceano. So let's start with no. Então vamos falar que não é. It's the total opposite. É realmente o oposto. Psalm in Hebrew means Tehillim, praises. Salmos em hebraico quer dizer Tehillim, que quer dizer louvores. So it's a book of praises. É um livro de louvores. And it's a book of praises in all aspects of life. E é um livro de louvores em todos os aspectos da nossa vida. The book of Psalm is a book. It's not collection of songs. Não é uma coleção de canções, é um livro de louvor. It has a target. E tem um objetivo. It has a purpose. Tem um propósito. And it's all speak about Jesus' life, death and resurrection. E fala sobre a vida de Jesus e sobre a sua ressurreição. Some of you says, really? I thought that Jesus just jumped out of a cake in the book of Matthew. Verdade? Eu pensei que Jesus simplesmente saía lá do livro de Mateus. No. Não. He was in Genesis. Ele estava lá em Gênesis. He is God. Ele é Deus. He did not jump from any cake. Ele não pulou de nenhum cake? No, in American, they have a big cake and someone jumped out of a cake. No, he's not. Ele não saiu de nenhum bolo assim de repente, né? Na América o pessoal sai de bolo toda hora. So, first of all, now think about it. Here you have 150 chapters. Então imagine, você tem 150 capítulos. What is the oldest chapter? Qual que é o capítulo mais antigo? 90. É o capítulo 90. Moses wrote it. Foi Moisés que o escreveu. What is the most modern chapter in Psalms? E qual que é o mais recente capítulo de Salmos? 126. 126. It was after the returning from Babylon. E foi depois do retorno da Babilônia. So how come you have the book of Psalms? E como então você tem esse livro de Salmos? 90 is the oldest and 126 is the youngest. Você tem o capítulo 90, o mais velho, e depois o 126, o mais novo? Como assim? How come 90 is not number 1 and 126 is not number 150? E como que o 90 não é o primeiro capítulo e o 126 o 150? Someone took all these chapters Alguém pegou esses capítulos todos and by the inspiration of the Holy e Spirit, pela inspiração do Espírito Santo, he realized there is a purpose there. ele se deu conta que existia um propósito nos capítulos. So he arranged the chapters Então ele reorganizou os capítulos so we may know the topic para que possamos entender o tópico, o tema, in an order de uma forma sequencial, that will lead us to Christ. que nos levaria a Cristo, que nos leva a Cristo. In Lucas chapter 24, Lá em Lucas capítulo 24, remember Jesus went with a couple to Emmaus. lembra que Jesus foi to where? Emmaus. Emmaus. No, not a mouse, Emmaus. Emmaus. It's a city outside Jerusalem. Ok, ele foi a Emmaus, uma cidade lá fora de Jerusalém. I know, listen, English is not my mother tongue, so if I do a mistake, enjoy it. Então, inglês não é a minha língua nativa. Então, se eu fizer um erro, pode dar risada, não tem problema. Okay? Tá bom? As long as I know to spell Jesus right. Eu só tenho que soletrar Jesus da maneira correta. Okay. So here we see Jesus explains about himself from Moses, from the prophets, and from the Psalms. Então, Jesus explica e ele, nessa explicação sobre ele, ele menciona Moisés, os profetas e os salmos. So the Psalms speak about Jesus. Então, os salmos falam de Jesus. And so if you read the chapter in Psalm and I don't know where Christ is, the problem is with you. Go back to the beginning. Então, se você lê salmos e você não vê Jesus, o problema está com você. Volta lá para o começo. Okay? Now, see for example the connection between chapters. Então, vamos entender a conexão entre os capítulos. Chapters 22, 23, 24. Capítulo 22, 23 e 24. The shepherd dies for his flock. O pastor morre pelo seu rebanho. The shepherd, Jesus,
guaranteed the flock will come to heaven. Pastor, Jesus garante que o rebanho vai vir ao céu. Chapter 24, the Capítulo 20, shepherd will give the glory, will bring the rewards for his flock. no capítulo 24, o rei, então, ele celebra a vitória e a glória do seu rebanho. Psalm 110. O Salmo 110. Everyone knows. Todo mundo conhece esse And salmo. if you don't know, E se você não conhece, you have a big você problem. está com um problema sério na sua vida. So Psalm 110, O Salmo 110, the Lord says to my Lord, sit to my right hand o Senhor fala para o Senhor, sente-se à minha direita, until I'll put all the enemies' footstool to your legs. até que eu chute todos os seus inimigos. How it is related to what? Como que isso se relaciona ao quê? Psalm 109. Salmos 109. 109. David is crying to God. Davi está lá chorando a Deus. God, help me for my enemies. Deus me cuida dos meus inimigos. Put the devil in the right side that he will give them problems. Ponha o demônio do lado direito para que ele tome conta dos inimigos. Help me, God, be on my right side. What wrong did I do to you? Me ajude, Senhor, fique do meu lado. O que eu fiz para não merecer isso? So God answers, Então Deus responde a ele: sit on my right side until all your enemies will be footstool to your legs. sente do meu lado direito e você vai chutar todos os inimigos com o seu pé. Psalm 42 to 49. Salmos 42 a 49. 42, 43, 44. God, you are far away. All the enemies give me troubles. 42, 43, 44, ele está lá chorando: os meus inimigos me trazem problemas. 46 to 49. 46 a 49, The Lord is with me. o Senhor está comigo. All my problems are finished. Todos os meus problemas terminaram. How come? Como? What is the purpose of Psalm 45? Qual que é o propósito dos Salmos 45? Crowning Jesus as Lord. Coroar Jesus como Senhor. Now you see, Agora você entende? I was alone. I was mocked. I'm with you. I'm blessed. Why? Eu Christ is crowned. Eu estava sozinho, eu estava perdido, agora eu estou com o Senhor, porque Cristo é coroado. So now you come to Psalms. Agora você vem para o livro de Salmos. It's a book of Psalms, praises. É um livro de louvores, de salmos. Now I'm asking you a question. Imagine the head of the mafia will sit here and come and sing praises. Just imagine. Imagina o mafioso, o chefe da máfia chega aqui, ele vai sentar e vai começar a cantar louvores. Not because he became a believer, just because he's a mafia and he sit here and praise God with you. Will you be happy? Não é porque ele se converteu, mas porque ele quer estar aqui cantando louvores. Será que você vai acreditar nele? Before he come to church, he killed someone. After he got from church, he'll kill another one. Are you happy that he'll come and sing songs with you? Ele, antes de vir para a igreja, ele matou um e matou outro, e ele está aqui cantando do seu lado. Você está contente com isso? Will you be happy? Você vai ficar contente? No! Não! Go away! Vai Praises embora. are not for you. Esse louvor não é para você vai falar para ele. First of all, repent and then come to praise. Se arrependa e depois então venha louvar. Those are chapter 1 and 2. Todo esse tema é no capítulo 1 e 2. Blessed is the righteous, chapter 2, who kisses the Son. Abençoado é o justo que beija os pés do filho. If you do not kiss the Son, Se você não beija o filho, I don't want to hear your voice. eu não quero então ouvir o seu louvor. Will you allow that one of these praise ladies will be a woman who cheat her husband and everyone knows and she'll come and sing to you? Will you agree to that? Uma dessas senhoras que cantou hoje, você concordaria que uma senhora que cometeu adultério viesse aqui e simplesmente começasse a louvar? Você concordaria com isso? Will you agree to that? Você concordaria com isso ou não? Of course not. Claro que não. Praises to God from clean hands and pure mouth. O louvor ao Senhor vem de mãos limpas, de coração puro. This is the book of Psalms. Esse é o livro de Salmos para você.
And that's why the one who ordered it and edited it knew the purpose, and we need to understand it in this way. Por isso que aquela pessoa que organizou os capítulos dessa forma conhecia todos esses temas e nós temos que conhecê-los também. Now open Psalm 23. We finished the introduction. Now we're in Psalm 23. Nós terminamos a introdução, vamos abrir lá no Salmo 23. Okay? And today in the evening we'll study Psalm 13, 1-3. E hoje à noite nós vamos falar do Salmo 13. Now we are in Psalm 23 and everyone knows it. The Lord is my shepherd, I shall not want. E o Salmo 23 é conhecido de todos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. It's a beautiful one. É um livro lindo. Many people read these songs usually in funerals. Muitas pessoas leem essa passagem até em alguns funerais também. Why? Por quê? What's wrong today when everyone is alive? O que está errado com isso? Hoje está todo mundo vivo. What does the last verse says in verse 5 in the non-Hebrew Bibles? All the day of my lives, not only in my funerals. O último versículo fala lá todos os dias da minha vida. Não é só lá quando você morrer, todos os dias. Pay attention to the introduction I'm giving right now to this chapter. Então, preste atenção na introdução que eu faço deste capítulo. Did any one of you have seen historical movies of World War I? Alguns de vocês assistiram a esses filmes históricos da Primeira Guerra Mundial? Remember this British officer sit in the back, full of pride, and smoking his cigar, drinking the whiskey, and tell the soldiers, raise up and charge! And in 5 minutes, 10,000 soldiers are dead. Você lembra desses, não sei se você assistiu, mas você tem esses soldados britânicos lá, olhando todo o processo de batalha, eles estavam todos lá orgulhosos, estavam fumando, bebendo, daí eles davam ordem e daí a tiraria começava e eram mortos centenas de milhares de pessoas. Sometimes in one day, 40,000 dead, 60,000 dead. E um dia só 40 mil, no outro dia 60 mil pessoas morriam. Who cares? Quem que se importava com isso? They are flesh to the cannons. Eles eram simplesmente como se fossem peças mortais para os canhões que atiravam neles. Eles morriam todos. He didn't cry or think, how would I bring these soldiers back home? E não foi pensado como que esses soldados voltariam para casa. A good commander does not just take the soldiers to win a battle. A good commander works hard to bring them back home. Sabe, um bom comandante não simplesmente manda as pessoas para a batalha e não se importa com a volta. Ele se importa em trazer todos de volta para casa com ele. A good shepherd does not take the sheep just to eat. He'll do anything to bring the sheep back home. Um bom pastor não simplesmente leva as ovelhas a pastarem, ele se importa que todas elas voltem para casa também. We are going to study how our good shepherd walks and learn from him. Nós vamos aprender aqui como o nosso bom pastor anda, como ele leva as coisas. E nós vamos aprender dele nesse salmo. You may open Psalm 23. Por favor, abra lá em Salmos 23. And before even going through the verses, I'm going to tell you the main theme of this chapter. Antes de correr os versículos, deixa eu te falar o tema principal desse capítulo. The main purpose of this chapter is to cause the reader to trust the shepherd, Christ Jesus, as a lamb. O propósito principal desse livro é fazer com que o leitor to trust the Savior Jesus as a submissive lamb. As we are the submissive lamb, we submit ourselves to our good shepherd. O tema principal é fazer com que o leitor conheça e se submeta ao Senhor como um cordeiro. Trust the good shepherd. Que esse cordeiro possa confiar no bom pastor. Because he takes care of you here in this world and he guarantees that you will enter to the next world. Porque o bom pastor cuida de você nesse mundo e ele garante que você vai passar para o outro mundo também. So I will divide the chapter. Então, deixa eu dividir esse capítulo.
number 1 to 4, the good shepherd take care of us here in this life. De 1 a 4, o bom pastor cuida de nós aqui na nossa vida. And verses 4 to 5, that's in the non-Hebrew Bible, he guarantees and take care of us in his kingdom in the afterlife. E no versículo 4 e 5, ele cuida de nós e garante a nossa ida para o reino depois que nós saímos dessa vida. Some of you read your Psalm 23 and you ask yourself, where do you find it? Alguns leem o Salmo 23 e perguntam, aonde que o senhor está encontrando tudo isso? In the Hebrew. No livro hebraico. Hebrew? And we are going to see it in a few minutes anyway. E eu vou te explicar daqui uns minutos, de qualquer Okay? maneira. So, first of all, we are going to study the first portion. Our shepherd take care of us in this world, in this life. Então, vamos analisar essa primeira porção, onde o bom pastor está cuidando de nós aqui nesta vida. Please read the full chapter. Ok, vamos ler o capítulo. By the todo. way, who wants to hear God loud? Who wants really to hear God loud? Who wants to hear God loud? Yeah, sure. Quem que quer ouvir Deus falar a você? Please read the Bible. Vamos ler a palavra de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Can you read the last one? And I will dwell in the house of the Lord. Is this what it says? Dwell in the house of the Lord? Sim, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Look at me. Olha para mim. The word is, and I shall return to the house of the Lord. Nós lemos aqui, habitarei na casa do Senhor. I shall return. Eu retornarei, é a palavra. When I will return, I will sit with the Lord. But the word is, I shall return. A palavra é, eu retornarei, sentarei com o Senhor. Now you see how you can arrange the chapter in these two levels, in this world and in the next world. Você começa a compreender que esse salmo se refere a este mundo, a sua vida neste mundo e também quando você sair deste mundo e for estar com o Senhor. Do you understand it? Você compreende? Now, the Hebrew here has the word return and to sit, similar root. A palavra em hebraico de retornar e habitar é muito semelhante. So, it can confuse a little bit. Você pode se confundir pouco, But in order to see the rest of the Bible in the right picture, the best word is here, and I shall return to the house of the Lord forever and ever. mas em contexto incoerente com toda a Bíblia, a palavra aqui é eu retornarei à casa do Senhor para todo sempre. Okay. We don't have much time. I'm going to fly above the chapter and touch major issues. Então não temos muito tempo, então eu vou voar aqui nos versículos e tocar nos pontos principais. First of all, what is the identity of this shepherd? Primeiro, qual que é a identidade desse pastor? I thank God that many of us agree that it's Jesus, but we need to prove it. Muitos concordam que é Jesus, mas precisamos prová-lo. And always allow the Bible translate itself. E sempre permite com que a Bíblia traduza a si mesma. It's simply safer. É mais seguro você sempre interpretar a Bíblia dessa maneira. Because if I tell you this is my opinion, who cares about my opinion? Porque se eu simplesmente contar o que eu acho, quem que se importa com o que eu acho? But if it is God's opinion, we all need to align. Mas se é a opinião de Deus, se é Deus falando, precisamos todos concordar. So the rest of the Bible calls God shepherd. Então, o resto da Bíblia chama Deus de pastor. We see it in Ezekiel, Nós vimos lá em Ezequiel and especially in the New Testament, we see it, for example, in John chapter 10. e lá em João, capítulo 10, e todo o Novo Testamento. Jesus himself says, I'm the good shepherd. Jesus fala, eu sou o bom pastor. So it's not a title I gave him because I like him. That's his title. Não é um título que eu simplesmente gosto, é um título dele.
Also in 2 Peter 2:25, Lá em 2 Pedro 2:25, you have been like a lost sheep, but now you return. You returned você, to the shepherd to take care of your souls. você é como uma ovelha perdida e você então voltou para o seu pastor. And in 1 Peter chapter 5 verse 4, E lá em 1 Pedro 5:4, when the minister or the chief of the shepherd will appear, you will get. So who is Christ? The chief of the shepherd. e lá você tem então o chefe dos pastores, o pastor principal. Quem que é ele? Ele é Jesus. Now, who is the flock? E quem é o rebanho? Are you a Gentile? Você é um gentil? I'm asking you. Me? Yes. Are you a Gentile? Yes, I'm a gentil. Lucky you. Ele perguntou se eu era um gentil, eu falei que eu era um I'm a gentil. Jew. Ele falou que eu estou com muita sorte, ele é um judeu. And we have one shepherd. E nós temos um pastor só. And his name is Jesus O nome Christ. dele é Jesus Cristo. And in Christ we are not Jew and a Gentile. E em Cristo nós não somos judeus e gentil. It's one body. É só um corpo. Everyone has his own gifts that God gave him. But he's my brother, I'm his brother, whether he likes it or not. Todos nós temos dádivas diferentes, mas nós somos irmãos, eu gostando ou não disso. Correct? Correct. Now pay attention. How this chapter starts. The Lord is our shepherd? Como que esse versículo começa? O Senhor é o nosso pastor? No, the No. Lord is my shepherd. O Senhor é o meu pastor. So correct is also his, but my relationship to him must be intimate and personal. He is my shepherd. O meu relacionamento com ele tem que ser íntimo, porque ele é o meu pastor. Why this metaphor? Why do you think David is using metaphor as shepherd and sheep? E por que será que Davi está usando essa metáfora de pastor e ovelha? Listen, don't take it personally. I mean, we are human beings, but sheep is the most stupid animal. Não toma as coisas de uma maneira pessoal aqui, mas deixa eu te explicar que as ovelhas são os animais mais estúpidos de todos. Stúpidos. Estúpidos. Did you ever see a lamb walking alone in the jungle? Você já viu uma ovelha sozinha andando? I'm asking you. Já viu? Você já presenciou isso? You Você see já, National Geographic, yes? você já viu na Did you revista? ever see a lamb alone in the jungle? Você já viu alguma ovelha pessoalmente ou não? Why? Por que não? It doesn't go. Porque Some things don't go. She's so stupid to stay alive there. Ok, eu entendi a brincadeira agora. Você já viu uma ovelha lá na selva? Não, ela nunca fica na selva porque ela não pode ficar na selva. Ela é muito estúpida para ficar lá sozinha. Ela tem que ficar em algum lugar específico. After 5 seconds, she's lunch. Depois de 5 segundos lá na selva, ela virou almoço de alguém. You laugh, huh? We are the same. Você ri, né? Nós somos iguaizinhos às ovelhas. The lamb is totally blind to what goes around. As ovelhas são totalmente cegas para as coisas que acontecem ao redor dela. If you leave it for itself, it will surely die. Se você deixa ela sozinha lá em algum lugar, ela vai morrer logo. And that's exactly how we are. Exatamente como nós somos. We came to this world under the curse of sin and we are totally blind for salvation. Nós viemos a esse mundo sob o pecado e nós estamos totalmente cegos. If God will not open our eyes to know Him and to follow Him, E se Deus we are não, going to hell. e se Deus não abre os nossos olhos para que possamos segui-los, nós vamos para o inferno. We are very happily go to hell. Também. We are very happily go to hell. Se você não tiver os seus olhos abertos, você vai lá para o inferno contente da vida, porque você nem sabe onde você está indo. We don't know there is hell. Nós nem sabemos o que vai se passar lá. We live as if we will live forever here with happiness. Nós ficamos assim, você fica bobo aqui achando que está tudo bem, que nada vai acontecer. So first of all, understand that you are a blind sheep, and unless Christ will open your eyes, you go to hell. Então a primeira coisa que você tem que entender é que você é uma ovelha cega, desentendida, não sabe de nada, que a não ser que Deus abra os seus olhos, você não tem salvação. Look at the book of Judges. Olha o livro lá de Juízes. It's spent on 300 years. Ele cobre 300 anos. A judge come, a judge go. A judge come, a judge go. A judge come, a judge go. They have peace, they have war. In the end, the book of Benjamin is almost dead. E depois você tem lá os juízes vindo, caindo. Depois você tem mais juízes. Depois no final,
Benjamim morreu. So what do we do good? O que a gente faz de bom? Killing one another. A gente se mata uns aos outros. Just give us another 500 years and we guarantee no Israeli is alive. Me dá mais uns 500 anos desse mundo e eu garanto, não vai sobrar ninguém. At least we know what to do. One thing good, killing one another. Uma das coisas que a gente sabe fazer bem aqui é matar uns aos outros. Unless God would bring David and from him the Messiah, we are doomed. Se Deus não tivesse trazido Davi e dele o Messias, nós estávamos perdidos. Why do you think the book of Ruth comes immediately after Judges? The Book of? Ruth. O livro de Ruth vem logo depois de Juízes. The book of Judges, and there is no king in Israel. Everyone is doing what he likes. God, you forgot us. You have nothing to do with us. And God says, say who? Nós temos lá no final do livro de Juízes, todos morreram, não tem mais ninguém. Deus se esqueceu de nós, será? So he gave them the book of Ruth. E daí nós temos o livro de Ruth. And what is the purpose of the book of Ruth? E qual é o propósito do livro de Ruth? David. Davi. The seed of the woman will come from David. A semente da mulher vem de Davi. The king savior will come from David. O Salvador vai vir de Davi. No one is going to do what he likes. I'm still the boss. Ninguém vai fazer o que... O mundo não vai prevalecer, eu vou dar as regras. So, first of all, we know that the shepherd is Christ. Então nós sabemos primeiro que o pastor é Cristo. Second, we know that we are like lambs. E nós Sheep. sabemos que vocês são ovelhas com muita sorte. So we better be sure to call Christ Jesus, please save me. Então nós temos que clamar ao Senhor, me salva. So it says in verse 1, when I say verse 1, it's really in Hebrew, because in Hebrew Bible you have a psalm for David and so on, which is not written sometimes in other Bibles. Então, quando eu menciono os versículos aqui, eu estou me referindo à minha Bíblia em hebraico, onde a divisão é feita de uma forma diferente. So it says, I shall not want. E fala lá, nada me faltará. What does that mean, I shall not want? O que quer dizer nada me faltará? You see, when God is my shepherd, I have everything I need. Sabe, quando o Senhor é meu pastor, eu tenho tudo o que eu preciso. You know, I'm not sure if there are many millionaires here. Eu não sei quantos milionários vão... Thank God in our church in Jerusalem there is not even one millionaire. Thank God. Eu não sei se tem algum milionário lá. Na minha igreja em Jerusalém não tenho nenhum milionário. You know why? Sabe por quê? Because every time we have a problem, we tell him pay it. Every time we have a problem, we'll not pray, we'll tell him pay it. Ok, sabe por que a gente não tem milionário? Porque toda vez que a gente tem um problema, a gente ia correr para esse milionário. Não, a gente ora toda vez que a gente tem um problema. We look at God. Sabe, a gente está olhando para Deus sempre. Is Christ my shepherd? Será que é Cristo o seu pastor? Do I walk on his word? Você está andando na sua palavra? I have everything I need in this life and in life to come. Você tem tudo que você precisa nessa vida, se o Senhor for o seu pastor. Remember, Lembre-se, the devil is also a shepherd, o diabo também é um pastor, but he has a big churrascaria. só que ele tem uma churrascaria. Sheep don't return back home. Sabe, as ovelhas não voltam, elas ficam lá na churrascaria. They just go out. None goes back home. They all end up in the churrascaria. Nenhuma delas volta, todas elas viram o churrasquinho. Be careful. Se cuida, toma cuidado. Many bad shepherds, only one good. Só existem vários pastores ruins. Só tem um pastor bom. So David is not the first one who says, I shall not want. Davi não é o primeiro que menciona que nada me faltará. Also Moses said the same in Deuteronomy chapter 2 verse 7. Lá em Deuteronômio 2:7, Moisés fala a mesma coisa que Davi fala, que nada me faltará. You know, the book of Deuteronomy, it's one lecture. O livro de Deuteronômio é simplesmente uma pregação inteira. It's Total. exposition on the Ten Commandments and about the history of the people of Israel. É uma exposição com os 10 mandamentos e a história do povo de Israel. And he looks back to them and tells them, remember, you had the manna from heaven. E ele menciona lá, lembra, você tinha o maná do céu. You have the grill every day. E você tinha quails. as aves todo dia. Frango, frango, frango all the day, every day.
Você tinha frango o dia todo dia. You had water all through the time in the desert. E você tinha água que era provida lá no tempo todo que eles estavam no deserto. And I share with you the truth from Sinai. E daí você... You heard the truth? And I gave you truth for life in Sinai. Okay. E daí ele deu a verdade para a nossa vida lá no Monte Sinai. So I gave you food to sustain your life here. Ele estava dando comida para que possamos viver. And food to guarantee your life after E ele estava salvation. dando comida para que pudesse garantir a nossa vida, para a nossa salvação depois que saímos dessa terra. The Lord is my shepherd, I shall not want. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Later on, when Joshua, son of Nun, was almost dead, he collected all the people. E lá, mais tarde, Josué, quando ele está no final da sua vida, ele traz toda a família junto com ele. And he told them, don't forget what God has done to you. E ele fala, não esqueça tudo de bom que foi feito para nós. And pay attention to the Hebrew. The way the Hebrew writes is as if Joshua is telling them, I know that you are not going to follow God, but as for me and my family, we shall serve the Lord. E Josué está então assim dizendo, ele sabia que nem todos lá iriam continuar seguindo ao Senhor, mas ele falou, eu e minha família, sim, seguiremos ao Senhor. You see, King David says, I shall not want, not because his life was happy every day. Sabe, Davi, quando ele fala aqui, nada me faltará, não é que a vida dele estava feliz todos os dias. How many people here want to have the life of King David? Lift up your hand. Quantas pessoas aqui queriam ter a vida de Davi? Levanta a sua mão. Relax, 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 Relaxa, relaxa. relax. Until he died, until he dies, Até ele morrer, he knew that he needs to pay 4 children. Davi sabia que ele teria... He needed to pay 4 children. 4 children. 4. Quanto? Ok. Ele sabia dos 4 filhos dele. Remember that he sinned against Bathsheba. E lembra que ele pecou em relação a Betseba. He did not just murder her husband Uriah. E ele simplesmente não só mandou matar o marido dela. Uriah was a platoon commander. Ele era um comandante de um batalhão. He had at least 50 soldiers. Ele tinha pelo menos 50 soldados. In order to kill Uriah, you needed to kill the platoon. E para matar Urias, ele teve que matar o batalhão todo dele. The hands of David were full of blood. Então as mãos de Davi ficaram cheias de sangue. And Nathan told him, you are the one and you will pay 4 times. E Natan falou para ele, você é ele, você vai pagar 4 vezes. The baby that was in the stomach died. O bebê que estava lá para nascer morreu. The second one was Amnon. E o segundo bebê que nasceu, não era normal. The third one was Absalom. E o terceiro era Absalão. And just before David died, Adoniah. E depois que, antes de Davi morrer, nasce o quarto, que é Adoniah. Adoniel. Who wants to live all his life waking up in the morning and say, today maybe I will pay another son? Who wants to be King David? Quem que quer ficar vivendo e achando que mais um filho vai nascer? Você queria viver a vida de Davi? No volunteers anymore? Não vou ter mais filhos? And David says, I shall not want. Davi fala aqui especificamente, nada me faltará. I shall not want. Nada me faltará. I have everything I need. Eu tenho tudo o que eu preciso. Everything to serve the Lord, everything to praise God. Tudo para servir o Senhor e tudo para louvar a Deus. So until verse 4, I need to run with it. He says that God really feeds me. God gives me all I need physically. Então, até o capítulo 4, nós entendemos aqui que o Senhor, o pastor, ele provê tudo o que você precisa fisicamente. And God, according to His will, leads me always to the place He wants me to be, and that's the best place for me. E sabe, Deus sempre nos guia para o melhor lugar que nós precisamos estar, e aquele lugar é o melhor lugar para você. Remember the Sermon on the Mount of Jesus? Lembra do Sermão do Monte, Jesus? Matthew chapter 6.
lá em Mateus capítulo 6, from verse 25 to 33. do versículo 25 ao 33. Look at the birds. Olha os pássaros. They always have food, Eles sempre têm comida, but no one assigned them to salvation. mas ninguém dá salvação para eles. Look at the roses. Olha para as rosas. This one is beautiful. Essa aqui é muito bonita. Come next week, it smells bad and it's out. Vem semana que vem, já apodreceu, tem que jogar fora. Wow, such a beauty, and it's just temporary. Tão bonito e é simplesmente temporário. No one comes with the gospel to the roses or to the flowers. Não é? No one shared the gospel to them. Ninguém compartilhou o evangelho com essas flores. They are so temporary and so beautiful. Elas são temporárias e são assim tão lindas. And look at us. E olha para nós. Some of us look like that we need some repair. Alguns de nós precisam realmente de alguns consertos. But still, Mas ainda, God look at us. Deus olha para nós, I love you. Ele fala, eu amo você. You are going to stay with me forever and ever. Você vai ficar comigo para sempre. If I take such a care for something that doesn't stay, how much will I more take care of someone that I died for? Então, eu cuido de coisas aqui que vão amanhã já não existir, quanto mais cuidar de vocês que vão estar comigo para sempre. So, yes, God gives us bread for the body, but also bread for the soul. Deus nos dá alimento para o nosso corpo, mas também alimento para a nossa alma. That's why Jesus even answered the devil and says, a man does not live just by bread, but also from everything that comes out from the mouth of God. Por isso que Jesus responde a Satanás que o homem vive não somente pelo pão, mas por toda a palavra que procede da boca de Deus. The second part of the second verse is, lead me in a right way. O segundo a segunda linha aqui do versículo 3 diz aqui, guia-me pelas veredas da justiça. You know, third when, verse? I'm sorry. Third? Second I'm verse. sorry. Yes, the second. I think the second or third one. Because here in Hebrew it's the second one. In you maybe it's still the number one. Could be. Is the righteous way? Yes, could be. Okay. It's still, as long as we're in the same chapter, everything is okay. Now pay attention. When God went with the people of Israel in the desert, how was it? Então, quando Deus acompanhou o povo de Israel no deserto, como as coisas aconteceram lá? Listen, Moses. Vamos lembrar de Moisés. You know Waze? Sabe Waze? I go. Yes. Do you have application? Oh, yeah. Sabe Waze, aquele aplicativo? Israel is there. Bye. No, that's not what God did. Deus não simplesmente mandou o povo de Israel usar o Waze para se guiar no deserto. O que ele fez? God walked with them. Foi Deus que andou com eles, não tinha Waze naquela época. God walked with them. Deus andou com eles dia a dia. Not even one day without them. Não foi nenhum dia que Deus não tivesse com eles. God does not tell you, welcome to the world, have a life, call me when you're 80. Sabe, Deus não simplesmente fala, anda nesse mundo, aí se tiver algum problema você me chama. Não, Ele não age assim. God is with us every day. Deus está conosco todos os dias. He is the one who chose his children. Ele é um que escolheu os seus filhos. And he is the one who lives inside his saved children. E Ele é aquele que vive dentro de nós que somos salvos. We have the word of God written here. Nós temos a palavra de Deus aqui escrita. And we have the Holy Spirit teaching us and exhorting us from the inside. E nós temos dentro de nós o Espírito Santo que está nos ensinando, está nos exortando. He gives us a church. Ele nos dá a igreja. Yes, he gives us a church. Ele nos dá uma igreja. He gives us pastors and teachers Ele nos dá pastor, ele nos dá professores to teach, to guide, to love, to help. para nos ajudar, nos orientar, nos ensinar, para nos liderar. The needs of this world, but also the guidance for the world to come. Sabe, e o pastor nos lidera não somente nessa terra, mas depois que nós sairmos daqui. That's why in Ephesians chapter 4, the role of the pastors is to lead the people to the image of Christ. Por isso que lá em Efésios capítulo 4, o papel do pastor é nos liderar a imagem, nos levar a ser a imagem de Cristo. And everything he's doing for us is for his name's sake. E por tudo que acontece aqui é em nome dele, no nome do Senhor. It says that the good shepherd says, even if I'll go in the shadow of death, I shall not want, because you are with me. Your scepter
and the stick that you rely on, they will comfort me. E nós lemos que mesmo que eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. You know, King David knew what it means to fight. Sabe, o rei Davi sabia brigar. King David knew what war is. Ele sabia o significado de guerra. King David saw so many dead people, more than any one of you have seen. Ele viu tantas pessoas morrerem, muito mais do que você imagina. King David returned back home many times saying, it was a miracle. I'm here only by a miracle. It's against all chances. E o rei Davi retornava para casa muitas vezes falando, foi um milagre eu ter voltado. Foi um milagre, como que eu consegui sair salvo disso? God knows every hair you have. Sabe, Deus sabe todos os fios da sua cabeça. There are always exceptions. Existem exceções, né? But God knows exactly where each and every one of them. He needs to have more sovereignty on me rather than on him. Sabe, a soberania de Deus na sua vida acontece todo momento. To know where all of them gone in the last 50 years. Man. Ele sabia que todos os meus iam cair nos últimos 50 anos. He knows everything. Ele sabe de tudo. And David see what God has done in his life, and not every day was fun. E Davi vê tudo que Deus fez na vida dele e a maioria dos dias não foram divertidos. You know, the shepherd has a big stick. Sabe, o pastor ele tem um grande cajado. When the sheep are going aligned, he just walked with it, and sometimes he wants to rest, you know. There is a stick in the hand, that's it. Sabe, ele tem um cajado lá porque às vezes ele quer descansar, né? Ele quer descansar no cajado e fica lá pendurado. It's like the sheriff goes with a gun. Okay, he has a gun, so what? Sabe, como se ele tivesse um revólver, e daí? But when does he use it? Mas quando que ele usa realmente aquele cajado? When you are nasty. Quando você não se comporta direitinho. So here the shepherd has a stick. Então ele está lá com o cajado dele. And he uses it when one of the sheep go astray. Go back. E quando uma das ovelhas sai ali do rebanho, ele dá uma cajadada e volta para o seu lugar. But why did the shepherd do that? Mas por que o pastor fez isso? To guarantee your life. Para garantir a sua vida. To make sure that I will return back home in the end of the day. Para ter certeza que você volta para casa no final do dia. The shepherd is not crazy. Come up to the field. Let's kill a sheep today. Sabe, No! o pastor não é louco. Vamos lá ao campo e hoje vamos matar uma das ovelhas. Não! The shepherd does not see a rock, a rock, and just push the sheep inside it. Sabe, o pastor simplesmente não vê lá uma pedra e empurra lá a ovelha e mata a ovelha na pedra. No, he used the stick to make sure they'll stay alive. Não, ele usa o cajado para tirar a ovelha de problemas, para que ele fique com o rebanho. My parents didn't have a stick, they had a belt. Os meus pais não tinham um cajado, eles tinham um cinto. I'm from the generation that knew how to raise children. Eu sou da geração que sabia criar os filhos. Today they raise little animals, not children. Sabe, hoje em dia estão criando animais, não estão criando filhos. Today little children tell their parents what to do. Sabe, hoje os filhos falam para os pais o que eles têm que fazer. And if a parent tell the child what to do, then the parent is in jail or the government takes the children. E sabe, se os pais falam para os filhos o que fazer, os pais acabam se encrencando com a justiça. Little baby, please don't say that I was angry today. Please, in the kindergarten, don't say that I did to you like that. No, please, I beg you. I promise I'll give you anything you want. That's how parents are today. Os pais falando com as crianças, né? Tipo, eu vou fazer o que você quiser comigo, não tem problema. Os pais falando com as crianças hoje parecem crianças em si. That's why society looks like it looks. Por isso que a sociedade hoje está do jeito que está. I'm not saying that parents need to spank out of control and out of anger. Don't misunderstand. Não estou falando que os pais têm que bater nos filhos descontroladamente. Não é isso. But we miss the mark. Mas a gente está errando o alvo. We miss the mark. Estamos errando o alvo. Big time. De uma maneira extraordinária. And we really need as Christians to realize, God, how can we stay faithful to you? E precisamos da orientação de Deus para poder sermos fiéis, andarmos no caminho do Senhor.
Again, I'm not saying wake up the child and tell him I need to kick you. I'm sorry. No, that's not the case. Não estou falando para você tirar o seu filho da cama a tapas, não. But when they deserve it, punishment needs to come on time. Mas quando eles necessitam de disciplina, a disciplina tem que acontecer naquele momento. For their own sake, Por o próprio bem deles, because we love them. porque nós os amamos. If God would have given me everything I would ask him, I wouldn't survive to be 7-year-old. 70? Okay. Seven, not 70. Okay. If God will give me anything I want, I will never be 7. Se Deus tivesse me dado tudo o que eu tinha pedido para Ele, eu não ia viver até os 7 anos de idade. Not only in the family, but also the church has the stick. Sabe, não só a família, mas a igreja também tem esse cajado. And the stick of the church is church discipline. E o cajado da igreja é a disciplina da igreja. Church discipline is not punishment for the sake of punishment. Sabe, a disciplina da igreja não é simplesmente o punir por punir. Church discipline is for the sake of bringing back the lost sheep. Sabe, a disciplina da igreja tem o propósito de trazer de volta para a igreja aquela ovelha perdida. Where is it written? Onde está escrito? Matthew chapter 18, Mateus lá, capítulo 18, verse 15 to 20. versículo 15 a 20. What story was before church discipline? Que histórias nós temos ali antes da disciplina da igreja? The lost sheep. A ovelha perdida. Ah, Entendi. there is context in the Bible. Esse é o contexto da Bíblia. Yes. Sim. What's new? O que tem de novo, né? The wisdom is to do it in love, in care, not in anger and revenge. Sabe, e a disciplina, a sabedoria em disciplinar é você fazer com amor, com cuidado, não com raiva. Is there anyone perfect here? Tem alguém perfeito aqui entre nós? If we need to judge people according to their thinking, we all need to be shot in the head. Sabe, se a gente para julgar cada um de acordo com o que a gente pensa, você ia acabar atirando em todo mundo. So the Lord is good to us. He Então- takes us even in hard times and take care of us to stay alive for his name's sake. Sabe, então nos momentos mais difíceis o Senhor nos preserva no nome dele. Sometimes the Lord will agree that we will die. Sometimes ele simplesmente acha que é hora de nós morrermos. God never promised anyone here to live until 103. Sabe, Deus não prometeu que você ia viver até 103 anos de idade, Correct? correto? Sometimes it's 5 years old. Às vezes, no 5º ano, a pessoa morre. Sometimes even before the 9 months finished. Talvez antes de você completar os 9 meses, você morre. We have 2 babies in heaven. Nós temos 2 bebês que foram para o céu. It can happen. Sometimes it's 25, 21. Às vezes com 25, com 21. Do you still love God and respect Him? Você ama Deus e respeita a Deus? Do you still call Him, the Lord is my shepherd, I shall not want? Você ainda fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Not every time a disaster come upon us, it's immediately an answer for a sin. Sabe, toda vez que acontece alguma tragédia, alguma coisa difícil, você já fala, eu estou pagando por um pecado. Again, when something happened to me, the default, check if you are stand right before God. Of course it's a default. Sabe, se alguma coisa acontece para mim, imediatamente eu já começo a tentar perceber, será que eu estou realmente correto perante o Senhor? But if you didn't find an open sin, the Lord is my shepherd, I shall not want. God, be glorified in the test I'm in. E se você não está em falta por alguma coisa que está acontecendo, você tem então que virar e falar, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Help me to go into this valley of death, still worshiping you and praising you. Sabe, me ajuda a andar por esse vale de sombra, esse vale da morte, para que eu possa louvá-lo. See Job. Você vê lá Job. Job. I mean, why did it happen to him? O que aconteceu com Jó? Because he was the most righteous. Ele era o mais correto da terra. Who chose him? Quem que o escolheu? God, not the devil. Deus que o escolheu, não o diabo. God, Deus. not the devil. Não o diabo. So who wants to be righteous?
Quem quer ser correto na vida? Who wants to be the most righteous? Quem quer ser o mais correto da vida? Oh, it starts to be sticky. A gente tem um pouco de variação. Am I ready to be Job? Será que eu quero ser Jó? Wow, we have something to search, huh? Tem alguma coisa que a gente tem que buscar lá no coração. We want to be righteous, but not too much, A in gente- order not to be Job. A gente quer ser correto, mas não muito correto, porque eu não quero ser Jó. But if you'll ask Job today, he'll tell you, thank you, God, for what you gave me. Mas se você perguntar a Jó hoje, ele vai louvar Deus pelo que Deus fez por ele. So the first verses, the first portion is the good shepherd takes care of us in this life. Então, a primeira parte dos Salmos aqui, o Senhor cuida de nós nessa vida. Don't worry, the last part will be shorter. Não se preocupe, a última parte é curtinha. The last two verses basically represent the care of the shepherd for us in the next life. Os últimos 2 versículos, ele relata o cuidado do pastor por nós na outra vida. The good shepherd guarantee that I will be with him forever and ever. O bom pastor garante que eu vou estar com ele para sempre, para sempre. The good shepherd guarantee that I will dwell and return to the house of the Lord forever and ever. Ele garante que eu habitarei e retornarei para a casa do Senhor para todo sempre. He prepared a table for me. Ele preparou uma mesa para mim. And all my enemies are looking right now. Who was the right one? E todos os meus inimigos estão lá olhando. Quem que é o justo? Listen, I remember when I was a soldier in the army, and I grew up when my mother every time told me, you just look at the girl. Just look at her. She's going to be your wife. So be careful what you look at. Eu lembro crescendo, eu tive uma educação muito rígida. Se você olhar para uma mulher, ela vai ser sua esposa, então nem olha. Really? If I will come to the church and say, hi, how are you? The pastor will invite us in the same day to eat together and sign us as if we were married. Então, se eu chegasse na igreja e simplesmente cumprimentasse alguém, o pastor já ia me convidar, nós vamos almoçar porque eu ia casar com ela. Oh, it was danger to walk in the church as Era a single person. perigoso lá na minha igreja, eu te falo. Anyway, here I'm 23, in 22 already, in the army, serving there already 4 years. I didn't have a wife then, so I kept myself clean. Então eu estava lá, eu frequentei o exército durante 4 anos, com 21 anos de idade eu comecei lá no exército e durante os 4 anos do exército eu não era casado e eu me mantive puro. And all the other soldiers, hey, let's go to the pool. There are some nice girls there. E os soldados me convidavam o tempo todo, vamos nadar, tem várias mulheres lá, meninas que a gente pode conversar. And you have to understand, there is no Air Force base without a pool. E você tem que entender que não tem nenhuma base militar sem uma piscina. First of all, you build a pool, and then you build the Air Force base. Você constrói a piscina e depois você constrói a base militar. Toda a base militar tem uma piscina. So anyway, I tell him, no, I'm staying to study in the laboratory. E eu falei para os meus amigos, não, eu não vou na piscina, eu tenho que estudar. You're a homo, huh? You're homosexual. E daí eles viravam para mim e falavam, não, então você quer estudar, você deve ter um problema, você é Come on, it's homossexual. okay. Go out of the cupboard. It's okay. Be open about Pode it. sair do armário, não tem problema. Hoje em dia não tem problema. Se você quiser sair do armário, você sai. Meus amigos falavam para mim. Listen, now I'm laughing about it, but it was not comfortable. Sabe, eu estou rindo agora, mas lá naquela época foi bem difícil para mim. Listen, God wants me to stay clean to my wife. Sabe, Deus queria que eu ficasse puro para minha esposa. So the world laughs at us. Então o mundo ri de nós. But next to the table of God, they will know who was right. Mas sabe, próximo à mesa que eu vou sentar com o Senhor, os meus inimigos saberão quem que era o justo. Jesus is God and Savior. He resurrected from the dead. They mock us. But one day, they will not be next to the table, but they will be able to see and realize they were wrong. Sabe, Jesus, Ele é Senhor na nossa vida, Ele ressuscitou. E as pessoas zombam disso. Mas um dia, eles vão estar do outro lado lá da mesa e vão nos observar aqui, junto com Deus, e vão ver quem que é o justo. It says also that you filled up my head with oil. E fala também que Ele vai ungir nossa cabeça com óleo. That means you anointed me. You make sure that I belong to you. Esse ungir garante que nós pertencemos ao Senhor. Another option is that you
anoint me with oil, that means you assigned me for a duty, for ministry. E ungir com óleo também tem a função de designar você para um ministério específico. So God says, I give you everything you need. Então Deus fala que eu dou tudo que você precisa. I give you life and I give you ministry. Eu te dou uma vida, te dou um ministério. That's why it ends with my cup is full. Por isso que termina aqui, o meu cálice transborda. My cup is full is a synonym to I shall not want. O cálice transborda realmente significa que nada me faltará, eu tenho tudo. I shall not want here and I shall not want there. Nada me faltará aqui e nada me faltará quando eu for. And then he says, everything good and grace will run after me, will follow me all the days of my life, and I shall return to the house of the Lord forever and ever. E nós sabemos que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e eu voltarei, como diz no hebraico, à casa do Senhor. Pay attention. Preste atenção. What did Jesus say in John 10? O que Jesus falou lá em João 10? God, no one can take away the flock you gave me. Ele fala, ninguém pode tirar o rebanho que o Senhor me deu. He guarantees Ele garante to bring all elect que to the house of the Lord forever and ever. vai levar todos para a casa do Senhor, para todos sempre. The Lord is my shepherd, I shall not want. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. He gave me all such things in the price of his life. He gave me all of it in the price of his life. Ele me deu tudo e isso custou a sua vida. Sum it up. Vamos sumarizar. The purpose of Psalm 23, O propósito do Salmo 23, that we will submit to the good shepherd Jesus. que nós vamos ser submissos ao bom pastor Jesus. All of us are sheep. Todos nós somos ovelhas. All of us have shepherd. Todos nós temos pastores. The question is, who is your shepherd? A pergunta é, quem é o seu pastor? The head of the churrascaria or Jesus Christ? Será que é lá o dono da churrascaria ou será que é Jesus Cristo? It's okay to laugh, but think about Não it. tem problema que você riu, mas pensa a respeito do que eu estou te perguntando. Number 2, Número 2, Jesus is our good shepherd. Jesus é o nosso bom pastor. He's not taking care of us only here, also the devil is doing it. Ele não está só tomando conta de nós aqui, e o diabo também quer tomar conta de nós aqui. The devil may give you everything you want here Ele quer, talvez ele possa te dar tudo que você quer aqui, to guarantee that you will not be with God in heaven. para garantir que você não vai lá estar com Deus no céu. But the good shepherd Christ, everything I need here and everything I need to be with him there. Mas o bom pastor Cristo vai prover tudo que você precisa aqui e tudo que você precisa na próxima vida. A good shepherd is like a good commander. O bom pastor é como um bom comandante. They are both measured by not only winning the battle, but bringing back the children home. O bom comandante, ele é bom não somente quando ele vence a batalha, mas quando ele traz todos os seus soldados para casa. The third one is, the Lord is my shepherd. The Lord is not our shepherd. It's my shepherd. Do you call Jesus my shepherd? Do you have an intimate relationship with Jesus as Lord and Savior? E o ponto número 3 é o Senhor é o meu pastor, não o nosso pastor. Você tem uma relação íntima com o Senhor? Você o chama de o seu pastor? Remember, there are no sheep without a shepherd. Lembre-se que não existem ovelhas sem pastores. Today, call Jesus to be yours. Hoje, chama Cristo para ser o seu pastor. Amen. Amém.